Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a nossa quinta-feira, que a nossa quinta-feira seja assim maravilhosa. E hoje, né, vamos ter aula de História e Geografia, é isso mesmo. Vamos estudar sobre os problemas, né, no campo no Brasil. Isso mesmo. São problemas, né, diferentes, é claro, né, da zona urbana, né? Cada um tem seu problema, não é? Então, estudamos no segundo bimestre, né, alguns problemas da zona urbana, que são quais, gente? Trânsito, o lixo, né, que não é descartado no lugar certo, né? Aglomeração de pessoas no transporte público, né? E hoje vamos falar sobre alguns problemas, né, que o campo enfrenta, né? E esses problemas, né, preocupam muito os agricultores, os pecuaristas, né? E um dos problemas que vamos estudar hoje, ó, olha essa imagem, desmatamento. Isso mesmo, é um dos problemas, tá bom? Porque vamos estudar outros, tá bom? Estão preparados? Ah, espero que sim. Aonde vai deixar preguiça? Dentro da gaveta, isso mesmo. Então, agora a professora irá colocar na apresentação, isso mesmo, vamos lá? Então, problemas no campo no Brasil, módulo 15, páginas 127 a 136. Então, vamos lá. As atividades rurais, né, são muito importantes no Brasil, né, gente? Porque elas geram emprego, renda, né, alimenta a população, fornece matérias-primas para a indústria, né? E além disso, gente, ela é muito importante para a economia do Brasil. Por quê, gente? Porque ela traz muito dinheiro para o nosso país, né? Estudando, até comentei isso com vocês, né, na outra aula, né, sobre isso, né, sobre esse dinheiro que vem para o nosso país, né, para o Brasil, que é muito importante para a economia, tá bom? Porque, gente, uma vez que, né, nós produzimos os produtos café, açúcar, né, laranja, carne, frutas e milho, entre outros produtos, né, que são exportados, né, para outros países, isso mesmo, né? Nesse módulo, porém, olha só, porém, né, você saberá também, né, que o campo também tem problemas, infelizmente, né? E vamos estudar. Um dos problemas está aqui nessa foto, né, sobre a pulverização, né, em tomateiro, né, na fazenda no município de Itu, São Paulo, né? Porque eles usam produtos químicos, né? E esse produto químico, né, usado, né, em excesso, prejudica tanto, né, aquele produto ali, aquela plantação, né, como também a terra, né, e outros. Vamos aprender sobre isso hoje, tá bom? Então, trocar ideias. Quais problemas, né, você imagina que existam no campo? E aí, quais problemas, gente, vocês imaginam assim? E isso, uma delas, ó, desmatamento, não é? Então, vamos lá. Poluição química. Para conseguir produzir, o agricultor precisa controlar as chamadas pragas agrícolas. Você sabe o que é isso? Não? Então vamos lá. As pragas agrícolas, né, gente, são insetos, né? Como percevejos, mosca branca, fungo, largatos, né? Ou até plantas, né? Que invadem as plantações, prejudicando, até mesmo acabando com elas, tá bom? Certo? Então, imagina acabando com uma plantação inteira, gente. Lembra que a professora comentou com vocês, né, na outra aula, que muitas dessas plantações já foi até vendidas, né? Só está esperando mesmo ser colhida para ser enviada. Imagina essas pragas acabam com essa plantação. Olha o prejuízo, né, que esse agricultor vai ter, não é? Então, ó, plantação atacadas pela salargata, né? E do lado, né, essa mosca, né, gente, mosca branca, ela ataca principalmente, né, a plantação de feijão. Olha só que dó, não é? Uma das maneiras, né, mais comuns de combater nessas pragas é o uso, né, de determinados produtos químicos, certo? Esses produtos, né, chamados de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, são muito importantes, né? Pois, ao combater essas pragas, né, garante a boa produção da lavoura e o abastecimento, né, da população. Então, grifem, tá? Pega a régua, lápis de traçado, grife defensivos agrícolas ou agrotóxicos.
Grifaram? Então, tá bom. Mas, sempre tem o mas, né? Apesar de importantes, eles também podem ser perigosos. Se usados de maneira errada ou em excesso, né, tornam-se tóxicos. Isso é, fazem mal às pessoas que comem os alimentos em que esses produtos forem usados, não é? Então, existem muitas pessoas, né, gente, que elas não comem esses tipos, né, de alguns tipos de produtos que usados, né, esses defensivos agrícolas. Por quê, gente? Por causa disso mesmo, né? Tem muitas pessoas que falam, eu sinto gosto, né? Por quê? Foi usado em excesso, tá bom? Certo? Então, vamos lá. O mau uso desses produtos é um dos graves problemas no campo, pois eles contaminam o solo e as plantas. Além disso, quando chove, a enxurrada leva os agrotóxicos para os rios, córregos e lagos, poluindo a água que será usada pela população e pelos animais. Grifem também esse trecho, tá bom, gente? Imagina. Então, esses defensivos agrícolas, né? Além de fazer mal, né, em excesso, tá, gente? Presta atenção. Se o agricultor saber usar, não tem mal, ele é um aliado dele, tá? Ele vai ajudar ele a combater essas pragas, mas o uso em excesso prejudica a plantação inteira. E se chove, gente, o solo é contaminado e depois essa enxurrada, né, já desce para os rios, para os lagos, né? Dos córregos, onde contamina também a água que é usada pela população, né, ali da zona rural, né, e pelos animais, tá bom? Certo? Mas o uso é excessivo, certo? Esse tipo de contaminação é chamada de poluição química, tá bom? Grifem também, gente, poluição química, tá? Muito importante. Então, poluir, gente, é sujar, tá bom? Então, esses defensivos agrícolas sujam, né, as plantas, né, poluindo os rios, tá? Vamos lá. Você sabia? Página 128. Então, vamos lá. O controle biológico é outra maneira de combater as pragas que destroem as plantações. Para fazê-lo, são utilizadas plantas cujo cheiro afasta as pragas ou os predadores naturais, como insetos e pássaros, que se alimentam delas. O louva-a-Deus é um exemplo de inseto que faz o controle biológico em jardins e hortas, ao se alimentar de outros insetos que destroem as plantas, como mosca e pulgões. O louva-a-Deus auxilia no controle natural de pragas. Com o controle biológico, acaba-se com a praga sem contaminar o solo, a água ou as pessoas. Olha só, né, gente? Então, aí do lado tem a imagem do louva-a-Deus, né? Um animal predador, pois se alimenta de outros animais. Mas, gente, esse tipo de controle biológico, né, do louva-a-Deus, serve para agricultura de subsistência. Por quê, gente? Porque a plantação deles é pequena, porque é só para o sustento dele, tá bom? Então, aí dá certo. Agora, imagina, né, para uma agricultura, né, comercial familiar ou a patronal. Imagina, eles teriam que fazer uma criação, né, do louva-a-Deus, né? Tem ali a criação deles para eles soltar, né, na sua plantação, porque essas duas agriculturas têm uma plantação muito grande, né? Então, eles teriam que criar o louva-a-Deus, né? Então, nesse caso da agricultura comercial familiar e a patronal, aí sim eles têm que usar o agrotóxicos, tá bom? Claro, né, gente? Eles sabem como eles devem usar, né? Se você souber, né, usar esses defensivos agrícolas, não tem problema, muito pelo contrário, né? Ajuda, né? Mas no uso excessivo, aí sim prejudica, tá bom? Certo? E eles sabem, né, como eles devem usar, tem a proteção, né? Tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Então, atividade 1, página 129. Observe
a imagem. Vamos lá? Vamos observar essa imagem. Será que esse agricultor aí tá, né, né, colocando o agrotóxico direitinho aí nessa plantação? O que que vocês acham? Ó, ele tá de chinelo, né? Não usa luva, não tá com capacete, né? Porque ele pode, né? Mas o que? Respirar, né? Esse defensivo químico, esse produto químico que ele tá usando. Ele tá, gente, usando tudo correto? O que que vocês acham? Não, né? Ele não está usando. Infelizmente não, né? Então vamos lá. Pinte de vermelho, produto químico usado para combater a praga. Então, o produto químico, gente, está saindo por esse caninho aí, ó. Então, vocês vão pintar de vermelho esse que ele tá nas costas e também esse chuvisquinho, tá bom? Depois, ó, de marrom, né, vocês irão pintar as pragas agrícolas, tá bom? Que atacam a lavoura, isso mesmo. Então, mas professora, onde estão essas pragas agrícolas? Tá aí, ó, dentro dessa bolinha aí, ó, bem ampliada para vocês verem, tá bom? Então, pintem de marrom. Gente, capricho nessa pintura, hein? E C, pinta o rio. Achem o rio agora. Quero ver vocês acharem o rio. Isso mesmo, o rio, gente, tá aqui, ó, do lado do chapéu dele. Isso mesmo, então pintem de azul, tá bom? 2. A aplicação de produtos químicos sem equipamentos, né, de proteção pode provocar graves doenças no trabalhador rural. Então, vamos ver aqui, né? Olha só a diferença, né, gente? Aqui, né, observa essa imagem, né? Esse agricultor, ele está correto, porque ele está usando todo o equipamento de proteção, né, gente? Para a vida dele, certo? Para a saúde dele, certo? Então, vocês irão pintar de amarelo, tá bom? Todo o equipamento de proteção dele, que é o capacete, né? A roupa que ele tá vestindo, né? As luvas, a bota dele, tá bom? De amarelo. É só o equipamento de proteção, nada mais, tá bom, professora? Mas eu não posso pintar a plantação. Só o equipamento de proteção dele, tá bom? Certo? B, anote quais são esses equipamentos. Então, a professora acabou de falar, né? O capacete, a roupa, né? A luva, a bota, tá bom? Esses são os equipamentos dele, tá? Anotem aí, tá bom? Direitinho. Vamos lá. Página 130. Observe a imagem. Olha só que judiação, né? Gente, vamos lá. Observe a imagem e responda a questão. Então, aqui é uma queimada que houve na floresta amazônica, né? No Acre, em 2012. Mas olha só que judiação, gente. Tantas árvores, né, que perdem, não é? Então, ó, vamos lá. Por que a área retratada ficou assim? E aí, gente, para que eles precisam, né, fazer isso? Lembra que a gente estudou, né, na outra aula, né, que eles fazem essa queimada, né? Porque, gente, ele precisa limpar esse terreno, né, para fazer plantação, né, para colocar, para ter criação de gado nesse local. Não foi isso que a gente, né? Então agora a professora quer que vocês coloquem a opinião de vocês aí, né? Por que a área retratada ficou assim? Para quê, gente? Tá bom? Então coloquem aí para que vocês acham que essa área ficou assim, tá? Certo? Então vamos lá. Para que, né, fazer tudo isso, não é? O desmatamento. Chegamos naquela parte, não é? Chegamos. Então vamos lá. Vários motivos, né, que levam as pessoas a desmatar uma área de floresta, seja por meio de queimadas ou de cortes de árvores, né? Um desses motivos é transformar aquela área em plantação ou pasto, né? Mas, gente, eu penso assim, ó. Vamos lá. Se eles pegassem, né, e replantassem, né,
Lembra que a gente já conversou sobre isso, para aquele animal que vive ali naquela área, né? Ter sua arinha onde tem o seu abrigo, né? Seu alimento. Por que, né? Não fazer isso? Não é uma boa ideia. Vamos. Vamos lá, vamos dar essa ideia para ele sim, né? Então, a queimada é uma forma antiga de limpar um terreno e preparar, né? Ele para o cultivo, tá bom? Então, por favor, grifem também, ó. Um desses motivos é transformar aquela área em plantação ou pasto. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, aqui é uma floresta, né? Desmatada para a produção de grãos, né? E aqui do lado, né, uma floresta também devastada, né, para a abertura de pastos. Ó, ele aí tá até comendo aqui, ó, mato, né? Então, vamos lá. Outro motivo, né, de retirada de madeira, né, das florestas para usá-la como matéria-prima na fabricação de móveis, portas, janela e telhados de casas, tanto no Brasil como no exterior, tá? Mas também se cortam árvores para produzir carvão vegetal. Neste caso, a árvore é derrubada, né, cortada em pedaços e colocada em fornos de barro aonde é queimada. A madeira se transforma em uma substância preta, né, o carvão vegetal, que é usado em churrasqueiras, lareiras, aquecedores, fogões, fornos industriais, né? Então, já viram o carvão, gente? Aquele que o papai, a mamãe, né? Que usa quando há churrasco. Isso, aquele é o carvão vegetal, tá bom? Então, aqui estamos vendo, né, os fornos, né, de carvão, né, e do lado, o corte da árvore. Que dó, né, gente? Foi como a professora acabou de falar, né? Esse é um grande problema de corte. Pode cortar? Pode, né? Porque ele precisa, porque nós precisamos, né, dos móveis, né, do carvão, das portas, janelas, né? Mas que cortasse e replantasse uma outra árvore ali, gente. Tem uma fábrica, gente, ela fica em Suzano, né? Ela faz a fabricação de móveis. Então, ela precisa, né, da matéria-prima ali, né, que é a madeira. Então, o que que ela faz? Ela faz o corte dessa árvore, mas ela corta e ela replanta, né? Então, ela replanta ali. Então, cada árvore que ela corta, ela vai replantando de novo, tá bom? Certo? Porque ela sabe que ali ela vai sempre estar utilizando. Isso é certo, não é? Agora, gente, grife para a professora. Outro motivo é a retirada, tá bom? Isso, grifaram? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 132. Ai, desculpa. Voltei. Vamos lá. A lei brasileira só permite o corte de árvores com autorização do governo, porém, muitos madeireiros não respeitam essa lei e retiram a madeira das florestas ilegalmente, deixando muitas espécies de animais sem lar, né? Como a professora acabou de falar, né, gente? Isso prejudica o nosso ar, né? Prejudica também os animais, porque aquele animal não vai ter mais seu abrigo, não vai ter mais seu alimento, né? Esses animais ficam, lembra no vídeo que a professora colocou na segunda-feira, né? Aquele animal fica ali no trânsito, sai da área construída, vai para a área, né, natural, mas corre o risco porque ele está ali no meio, né? Ali daquela rodovia, né? Isso é prejudicial. Muitos animais também não conseguem mais sobreviver. Não foi isso que nós aprendemos, né? Então, não deveria ser assim, né, gente? Mas, enquanto não houver uma fiscalização ali, ó, permanente ali, ó, gente, em cima, ainda vai existir madeireiros assim, né? Que preferem agir de forma ilegal, tá bom? Então, vamos lá. Consequências do desmatamento. Vamos lá? Então, aqui vamos conhecer algumas, tá?
Primeiro, desaparecimento de muitas espécies de animais e plantas, conforme eu acabei de falar, né? Lembra que a professora comentou na segunda-feira sobre isso, né? Muitas vezes, alguns, né, ambientes, né, naturais têm algumas espécies de plantas e conforme ele passa a ser um ambiente, né, construído, não vai mais existir aquela planta, porque eles não pensam, eles saem desmatando, certo? Então, vamos lá. 2, a erosão, né? O que seria a erosão, né, gente? É um desgaste do solo. Então, é um processo do desgaste, né? E o sedimento desse solo. Então, dependendo, esse solo, ele começa a se rachar, né? Ele começa a ceder. Muitas vezes, né, gente, essa erosão ocorre, né? Prejudicando rios, porque ele começa a se desgastar, né? Então, essa terra, esse solo, ele começa a invadir os rios também, onde é contaminado também, tá bom? 3, é a terceira consequência. Ah, desculpa, gente. 2, a erosão que torna o solo pobre e improdutivo, porque ali não consigo fazer mais nada, tá bom? 3, é a terceira consequência é que o solo empobrecido, muitos produtores rurais abandonam aquele local, né, aquela terra, e saem em busca de novas áreas, que vão queimar para plantar, levando problemas para as outras partes, né? Então, um exemplo. Então, ele já prejudicou o solo daquela região. Ah, esse solo eu não quero mais, não. Eu vou para aquele outro. Aí, naquele outro, ele faz a mesma coisa. Ele queima, tá? Conforme vai aparecendo o problema, ele vai para o outro e assim vai, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Atividade 2. Observe a tirinha e responda as questões. Então, vamos lá. Quem é você? Veio buscar. Ó, quem é você? Veio buscar? Aí ela fala, o verde. Foi o verde que ele foi buscar, né? Alguém tá vendo algum verde aí? Não, né, gente? Cadê o verde dessa área? Não existe mais. Então vamos lá. Primeiro, a personagem de capa preta e foice na mão representa a morte. O que ela foi buscar no campo? Isso mesmo, gente, as árvores, o verde, né, a vegetação. E ela encontrou? Não, professora, não encontrou. 2, por que essa personagem está com uma expressão de decepção, né, gente? Porque ela foi atrás do verde. E o que ela encontrou ali, ela não gostou, porque ela não encontrou nada, ela não encontrou uma árvore, ela não encontrou uma vegetação, né? Certo? Então, por isso dessa cara de decepção dela, né? Não tinha mais aquilo que ela queria, né? 3, quando chover, o que poderá acontecer com essa área desmatada? E aí, gente, o que acontece com essa área? Isso mesmo, né? O solo, né, não terá mais sua proteção, ela não tem mais sua proteína, ela não tem mais nada, né, gente? Tudo aquilo que ela era rica, ela perde, né? E com isso vai acontecendo o que? A erosão, tá bom? A destruição, né? Aí começa a fazer o sedimento dessa terra, tá bom? Certo? Vamos lá. Então, agora vamos lá. O trabalho escravo é um dos problemas também enfrentado na zona rural, gente. Então, ó, na zona rural ocorrem problemas ambientais, desmatamentos e a poluição química e problemas sociais. Vamos estudar um deles. Trabalho escravo, né? Então, estamos vendo aqui, ó, né? Ó, aqui ele é submetido, né, a um trabalho escravo, tá bom, gente? Em 1992, mas ainda existe hoje, tá? Sinto falar isso para vocês que ainda existe, na zona, no campo, né, tem bastante disso, tá? Então, essas pessoas, né, que faz trabalho escravo, né, também conhecemos como boias frias, né, que são trabalhadores, né, rurais, são contratados, né, temporariamente, né, gente? Na maioria das vezes. Por que eles são chamados de boias frias, né, gente? Porque eles levam a sua marmita, né? E depois ali na hora do almoço, eles não têm aonde esquentar essa comida, gente. Eles não têm. Então, eles são obrigados a comer essa comida fria. Então, ficou boias
frias, tá bom? Certo? Todos os anos, as autoridades responsáveis encontram e liberam trabalhadores escravizados em fazendas no Brasil. Mas, mesmo assim, o problema persiste. Há aqueles que, sem emprego na região em que vivem, buscam trabalho em fazendas distantes. Muitos desses trabalhadores são enganados pelas pessoas que os contratam. Essas pessoas oferecem, olha só, gente, trabalho, transporte gratuito. Chega lá e fala assim, ó, vem trabalhar comigo, porque ó, o transporte vai ser gratuito, o salário, você vai ter salário, você vai ter alojamento também, tá bom? Comida, e às vezes, gente, ele adianta, faz o adiantamento do dinheiro. E essas pessoas, né, caem, se iludem, porque eles precisam ajudar, né, a sua família, certo? Porém, quando chegam às fazendas, né, os trabalhadores ficam sabendo que já devem ao patrão, né, o dinheiro do adiantamento, do transporte, da alimentação consumida na viagem, o alojamento, a alimentação e também é cobrado dele, gente, desses boias frias, né? Também são cobrados tudo que ele usa, como as ferramentas dele, né? Como as foices, né? Os facões, tá bom? As motosserras, as botas, as luvas também são cobrados dele. Então, ou seja, ele nunca vai sair daquele emprego, porque ele sempre vai dever para o seu patrão, tá bom? Ah, professora, mas por que não denuncia? Porque, gente, porque eles são vigiados. Então, eles não conseguem. Então, ó, eles descobrem, então, que não receberão nada, uma vez que seu salário mal dará para pagar as dívidas. Tornam-se assim praticamente escravos, né, de seus trabalhos, né, dos seus patrões. Há muitos proprietários que contratam homens armados para vigiar, acabei de falar, os trabalhadores e impedir que eles se revoltem, né? Mas alguns conseguem fugir e denunciar os maus tratos, né? Mas não é sempre, tá, gente? Infelizmente, tá bom? Porque eles marcam em cima. Infelizmente, acontece, tá? Então, vamos lá. Atividade, vamos ler, desculpa. Então, leia uma notícia de jornal que informa sobre o resgate pelas autoridades de trabalhadores escravizados no campo. Homens são resgatados em situação de escravidão em lavoura de Goiás. Então, agentes da polícia de Goiás resgataram 11 trabalhadores de uma plantação de tomate na cidade de Jaraguá. De acordo com a fiscalização, eles viviam e trabalhavam em condições semelhantes a de escravos, sendo submetidos, desculpa, jornadas de trabalho exaustivos, né? Nenhum deles possui um registro em suas carteiras, né? Não existe, tá, gente, na carteira de trabalho. E todos aplicavam agrotóxicos nas plantas sem nenhum equipamento de proteção. Os agentes também encontraram alojamentos precários, né? Não havia banheiro e a água consumida estava contaminada. Olha só, né, gente? Que dó, não é? Então, vamos lá. Isso aconteceu, gente, ó, em 2014, tá bom? Atividade 3. Com base no texto, homens são resgatados em situação de escravidão em lavoura de Goiás, responda as questões em seu caderno pautado. Então, vocês pegarão, né, o caderno de História e Geografia, isso mesmo, né? Passa o traço, faz o cabeçalho e vocês vão colocar atividade 3 da página 135, tá bom? Agora, aí vocês vão copiar a pergunta e responder no caderno de História e Geografia, ok? Tá bom? Primeiro, qual era o trabalho dos homens resgatados? Eles trabalhavam do quê, gente? Isso mesmo, eles trabalhavam na plantação de tomates. 2. A notícia revela que os trabalhadores viviam em condições parecidas com as de escravos. Cite duas dessas condições. Então, volte lá na página 134, nessa reportagem, e verifiquem, né?
Quais são esses, o que fala, né, sobre essas condições, né, de trabalho escravo que eles viviam, tá bom? Certo? 3. No texto se lê, todos aplicavam agrotóxicos nas plantas sem nenhum equipamento de proteção. Isso é um problema? Por quê, gente? Sim. Então, primeira pergunta, isso é um problema? Sim. Por quê, gente? Porque, né, esses produtos químicos, né, podem prejudicar a saúde desses trabalhadores, certo? Tá bom? Aí ele pode ir para hospitais, né? Aí já vê, ele pode carregar esse problema para a vida inteira dele, tá bom? Agora, vamos lá, lição de casa, páginas 135 e 136. Então, vamos lá. Primeiro, escreva uma vantagem e uma desvantagem, né, do uso do agrotóxicos nas lavouras e nos pastos, né? Então, vamos lá. Para uma vantagem, né, gente? Uma vantagem que tem, qual que é? Que é qual vocês acham, né? É a plantação, ela fica livre do quê? Das pragas, né? Dos insetos, isso mesmo. E uma desvantagem, qual que é? A contaminação do solo, né? Da água, né? Se tiver um uso excessivo desse produto químico, não é? Isso mesmo. Aonde vocês irão responder essa 1? Porque não tem espaço. Essa daí vocês vão colocar lição de casa, página 135, 1. Vocês vão responder no caderno de História e Geografia, tá bom? Certo? 2. As ilustrações a seguir mostram como ocorre a erosão do solo. Então, vocês vão numerar primeiro, tá? Numere na ordem que ocorre esse processo. Qual que é a ordem? Onde inicia, gente? Verifica aí onde inicia tudo certinho, tá bom? B. A B também vocês irão responder no nosso caderno de História e Geografia, ok? Tá bom? B. O que pode acontecer com o solo após o desmatamento, hein? Ocorre o processo da erosão, isso mesmo, né? Então, esse solo, né, ele se desgasta, né? E aonde ele cede e acaba muitas vezes contaminando o rio, né, com a sua terra, tudo, né? Certo? Então vamos lá. Página 136. Preencha o esquema a seguir com as palavras dadas no quadro. Então, tá aqui, trabalho escravo, poluição química e desmatamento. Então, problemas no campo. Ambientais, né? Ambientais é ali daquele ambiente, tá bom? Certo? Então, vocês vão colocar os dois problemas, tá bom? E sociais, das pessoas, tá bom? Certo? Então, tá bom. Então, por hoje é só, meus amores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, daqui a pouco estaremos juntos na nossa aula online ou pode me chamar no Telegram, tá bom? Que eu irei ajudar. Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!